Quem nunca teve aquela famosa e clássica aula de ciências em que uma tímida professora mostra os alunos como colocar a camisinha em uma banana? Não, eu não estou aqui para fazer essa demonstração para vocês. Cito isso porque mesmo com ações preventivas desse tipo, muitos jovens e adultos jovens não tiveram uma educação sexual adequada. Hoje, são as maiores vítimas das doenças sexualmente transmissíveis. Muitas vezes, com vergonha de procurar ajuda médica, acabam se automedicando. Ou o que é pior, procurando ajuda em sites ou outros meios não muito confiáveis, sem se dar conta que isso pode ser mais prejudicial. Procuramos um especialista para tirar dúvidas a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. As DSTs são, a sigla está dizendo, doenças sexualmente transmissíveis, que são doenças que são principalmente transmitida por via sexual. Então, dentro das DST, a gente tem um conjunto de doenças que elas acometem os homens, as mulheres, as crianças, quer dizer, de um modo geral, podem ser contaminadas. Se fala muito em DST, todo mundo lembra de HIV/AIDS, né? Mas a gente tem outras DSTs que são bem frequentes e bastante comuns. Hepatite. Exatamente, é uma outra DST. Nós temos vários tipos de hepatite, né? A hepatite mais comum, a chamada hepatite A, hepatite B, hepatite C. E a hepatite B e a hepatite C, elas são transmitidas principalmente por via sexual, além de por contaminação com transfusões sanguíneas, seringas em usuários, mas principalmente por via sexual. A hepatite, ela tem controle, vamos dizer que ela tem controle. Você diagnosticando e tratando, você consegue um bom controle da doença. Gonorreia. É uma bactéria e que ela causa no homem, que as pessoas chamavam antigamente de esquentamento, né? Que o homem tem uma secreção uretral peniana e ele transmite para as parceiras. A mulher, ela é assintomática. A mulher com gonorreia, às vezes, ela nem percebe que tem nenhum problema e por isso deixa de ser tratada. Então, é uma doença fácil de ser tratada desde que a pessoa procure assistência médica. Doutor, e o que é a sífilis? Sífilis, o grande problema da sífilis é exatamente a falta de sintomas, assim, de sintomas bem claros que faça a pessoa procurar o médico. A sífilis, ela é uma doença que ela tem várias fases. A fase inicial tem uma pequena lesão nos órgãos genitais, essa lesão é indolor e essa lesão ela é autolimitada e logo ela passa, a pessoa fica contaminada pela sífilis sem saber e pode passar muitos anos até chegar a um quadro bem mais grave de sífilis terciária que acomete até sistema neurológico. E o grande problema da sífilis é a transmissão da mãe gestante com sífilis, quando ela não procura um pré-natal, quando ela não faz um tratamento adequado, porque a sífilis causa, inclusive, até a morte intraútero de bebês, né? Então, a gestante, quando ela tem sífilis, que ela não se trata, pode causar vários problemas, chamada sífilis congênita, inclusive o óbito desses fetos de mãe com sífilis que não são tratados. Então, é muito importante no pré-natal que toda mulher faça o rastreamento de algumas DSTs. Doutor, o que é o cancro mole? Cancro mole também é uma outra DST que causam pequenas lesões, umas lesões assim ulceradas na região genital, transmitida por uma bactéria, e esse cancro mole é mais fácil de você detectar porque é uma lesão visível. Desde que a pessoa apresente, procure assistência médica, ele rapidamente será tratado. Doutora, a herpes labial é uma doença aí bastante conhecida, mas e quanto à herpes genital? Herpes é uma doença viral, né, causada pelo vírus herpes. A gente tem o herpes labial e o herpes genital. As pessoas conhecem bem o quadro de herpes labial, né, que são aquelas pequenas vesículazinhas que dá nos lábios. E elas vêm em surtos. Tem um período que a pessoa não apresenta nada e depois apresenta as lesões de herpes. E o herpes genital, da mesma maneira, pequenas vesículas, as vesículazinhas elas rompem, viram umas úlceras, as úlceras são dolorosas. E esse quadro é recorrente, você tem uma crise, depois passa um tempo sem crise, aparecem novamente as lesões. E o herpes não tem cura, a pessoa fica sempre portando este vírus.
E sempre que ele tenha relação sexual, o casal portador de herpes, ele pode estar transmitindo para o seu parceiro. Então, doutora, o que é o condiloma acuminado ou a famosa aí crista de galo? Pois é, o condiloma acuminado também é uma outra DST, que vulgarmente se chama de crista de galo, quando ela se manifesta por lesões condilomatosas, verrugas, né, verrugas genitais. Na realidade, é uma pequena manifestação de uma doença chamada infecção por HPV, que é um tipo de vírus que acomete a região genital, principalmente nas mulheres. O maior risco é por conta do potencial oncogênico desse HPV. Então, uma mulher que se contamina por HPV, ela pode vir a desenvolver um câncer de colo de útero, e isso é muito sério. Então, você, diagnosticando um HPV, você deve procurar fazer o tratamento. E quanto à candidíase? Ela pode ser, assim, facilitada pela relação sexual, mas você pode ter candidíase que não seja de transmissão sexual. Candidíase é um fungo que ele é saprófito do nosso corpo e, em algumas condições, esse fungo, ele que está lá ali bem quietinho, ele começa a se proliferar. Então, a candidíase, ela pode ser uma doença, assim, que ela se manifesta ou piora pela relação sexual, mas não é exclusivamente sexual. É um fungo de fácil tratamento e em climas quente e úmido tem uma prevalência bem maior de candidíase. A gente sempre tem que ver o casal. Então, um homem e uma mulher que são portadores de uma DST, eles devem ser tratados, os dois têm que ser tratados. Se houver um outro parceiro no conjunto, tem que ser tratado. Então, não adianta, às vezes eu sou ginecologista e atendo as mulheres, e que se a gente não trata também o parceiro, a DST, ela continua, e uma DST, ela favorece o aparecimento de outras. Então, um órgão genital que está acometido de uma DST, ele contrai uma outra DST mais facilmente. Pergunta a doutora a respeito das vacinas contra as DSTs. Algumas DSTs, nós temos vacina no sistema público e outras que não existem no sistema público, só no sistema privado. A hepatite B, por exemplo, ela tem vacina e essa vacina é de muito fácil acesso e as pessoas todas devem se vacinar. O HPV, que você perguntou, né, que é o que causa as verrugas genitais, o chamado crista de galo, que são as infecções que têm um grande risco por ter um potencial oncogênico, né, câncer de colo e câncer de pênis. Então, essa DST também tem vacina. É uma vacina para o vírus HPV, só que, infelizmente, essa vacina ainda não é coberta pelo sistema público de saúde, mas já existe vacina. Para o HIV a gente ainda não tem vacinas, mas tem vacinas em estudo, mas por enquanto a gente ainda não tem vacina. Então, para a principal mesmo vacina é o sexo seguro, o sexo protegido, a sexualidade com responsabilidade. Então, doutora, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse um recado aí para o pessoal curtir o carnaval com mais segurança. Carnaval, para muitas pessoas, é um momento assim de alegria, de muita festa, de consumo bastante de álcool. Às vezes a pessoa perde um pouco a noção do que está fazendo e até a responsabilidade vai um pouquinho para o lado. Então, o que eu queria dizer é que o carnaval é motivo de alegria, motivo de muita festa, mas que essa festa continue depois. Então, se houver que uma preocupação muito grande das autoridades sanitárias, que os foliões eles se previnam, relação sexual só com camisinha, e evitar o compartilhamento de seringas. Quer dizer, você precisa se cuidar, ficar alegre, ficar feliz, mas a sua saúde tem que ser priorizada. Love is in the air, everywhere I look around.